No episódio anterior você viu que instalamos os últimos equipamentos e deixamos o veleiro pronto para navegar. A Thaís foi para a Espanha tirar o RG espanhol e eu fiz uma grande velejada em solitário. Mas antes de seguirmos viagem, gostaria de pedir que você curta esse vídeo e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós e ajuda o canal a crescer. Também gostaria de agradecer a todos os apoiadores que, através de pequenas contribuições financeiras, tornam o canal possível e gratuito para todos. Estou saindo da marina aqui que a gente ficou, em Rijeka, e eu vou sozinho até a Itália, até Trieste. Tenho 10 dias para chegar até lá, uma viagem que se fosse direto seria em 24 horas, então dá para ir com bastante calma. E vamos ver como que vai ser. Tem muita previsão de rajada aqui, de ventos fortes. Eu fiquei até mais um dia na marina porque estava com uma previsão de 35, 45 nós, não quis arriscar. Mas estou saindo hoje, o céu tá limpo, tem um ventinho de popa que acho que vai fazer eu economizar um combustível aí. Rijeka para Trieste. Velejar em solitário é uma experiência interessante. Fica um pouco mais difícil atracar ou ancorar, subir velas ou cuidar do barco, mas não é apenas isso. É o tempo sozinho, o silêncio e o mar que fazem você pensar na vida, olhar para o passado e sonhar com o futuro. Momentos de reflexão enquanto o barco está te levando para o seu destino. Você só tem a si próprio para se preocupar, e é mais difícil se você parar para pensar. Normalmente nos preocupamos mais com os outros, colocamos os outros em primeiro lugar e esquecemos de nós. Mas quando está sozinho, o que temos somos apenas nós. Saí de Rijeka com destino a Trieste. Parei em Opate abastecer de diesel e encontrei o casal Lúcio e Catherine, que são brasileiros e moram na Alemanha. Eles me ajudaram a atracar no posto. A primeira velejada foi inicialmente até Rabac. O vento de aleta, em média de 15 nós, foi me levando até lá em um bordo só. Chegando no destino, percebi que o lugar era bastante cheio e os espaços de ancoragem dominados por poitas. Para dormir mais tranquilo, fui até a próxima ancoragem em Sveta e ancorei logo na entrada. Lá fiquei abrigado do vento nordeste e também das ondas. A noite foi tranquila e pude dormir sem problemas. Na manhã seguinte fui levantar âncora. Como estava ancorado em 15 metros, usei quase os 80 metros de corrente, 75 para ser exato. O Hélio Magalhães já havia me alertado. Você já desceu toda a sua amarra e subiu para ver se o guincho aguenta? Você já viu se a amarra vai se acertando no paiol ou se você tem que ir arrumando ela? É claro que eu não tinha feito isso. E ao puxar tudo de corrente para cima, tive que dar 2 pausas longas para a bateria se recuperar. E a pior parte foi a corrente embolar no guincho quando faltavam 8 metros para subir. Ou seja, eu já estava solto do fundo, mas não tinha mais guincho funcionando. Pois como a corrente foi se amontoando até chegar na altura do guincho, ela embolou e travou. Nessa hora proei o barco para a área mais funda, deixei engatado com piloto automático. Fui recolher a corrente do barco na mão. Depois que eu subi tudo e amarrei a âncora, consegui desenroscar a corrente e pude subir a vela. Essa foi a velejada mais incrível que fiz, e o lugar da ancoragem tão incrível quanto. Foram 20 milhas voando na vela. O barco andava por volta de 8 nós e surfava nas pequenas ondas do Adriático. O vento foi na medida para não ser necessário risar e exatamente no rumo que precisava. Chegando no local da ancoragem, você vê uma grande baía, rasa, o que é raro para a Croácia, e com campings em volta. Vários barcos, sem onda e muito vento. Um lugar muito bonito e tranquilo. Por ali passei 3 noites calmas, rodeado de veleiros.
esperando o vento sudoeste que me ajudaria a continuar o caminho. Everything that I own, yeah, I'd give it all up now, just to be with you somehow, unexpected love. Então foi a vez do trecho mais longo. Começou com um vento sudoeste fraco, mas fui seguindo de 3 a 4 nós até Pula. Quando estava ali próximo, o vento morreu e motorei por 1 hora até chegar o vento noroeste, que apesar de ser contra, deu uma orça certinha até o meu destino. Minha intenção era ancorar em Rovni, mas chegando lá percebi que não seria possível, lotado de poitas no local da ancoragem. Segui um pouco mais em frente até a enseada de Leso, onde haviam grandes iates ancorados e um amel. Fiquei por lá 2 noites esperando um vento favorável. Minha ideia era passar em Umag para dar a saída da Croácia e depois seguir para Trieste no mesmo dia e dar a entrada na Itália. Mas foram apenas calmarias nesses 2 dias. Como já estava vencendo o visto do barco na Croácia, tive que sair motorando. Até Umag foram apenas 1h30. Parei no pier da polícia e dei a saída do barco e do meu passaporte. Em seguida embarquei para Trieste fazendo uma live no YouTube que você pode conferir no link aqui em cima. Como estava sem vento, optei por parar na Eslovênia. Além de conhecer outro país, era mais perto e tinha um lugar abrigado para jogar âncora. Novamente parei no pier da polícia e fiz o procedimento de entrada no país. Esperei na Eslovênia até o dia da Thaís chegar em Trieste, e fui para lá pela manhã em uma longa velejada de 1h30. Paramos na Marina San Giusto, que fica no centro da cidade, único lugar possível próximo da rodoviária e da polícia. O lugar privilegiado da Marina nos permitiu conhecer Trieste e inclusive recebemos a visita do Giovanni, que é um brasileiro, mas tem um hotel em Milão. Ele ficou hospedado no Shogun por 2 dias como direito de ser um apoiador. Além disso, nos deu uma aula sobre costumes italianos. E a hora que o moço olhou pra mim e falou assim: ah, a senhora não vai poder embarcar com esse cachorro. Eu acho que eu devo ter ficado branca da cor do papel, né? Eu, por quê? Ele com esse nome, não dá pra embarcar esse cachorro. Quase matei ele. Ah! O Google vem! Ai, meu Deus, e o coração que não para. Ufa, deu tudo certo. Agora só vem, Googolino, só vem, Googolino.
Mas isso você vai ver no próximo vídeo, hein? Não esqueça de curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Até a próxima semana, tchau e bons ventos!